Oi pessoal, tudo bem? Tive a ideia de fazer um material diferente para vocês dessa vez. Já que vocês montaram as questões na última aula, eu achei interessante compartilhar elas e dar um retorno de uma forma diferente. Então, para isso, eu vou estar gravando 4 vídeos, procurando contemplar um pouquinho das questões que vocês abordaram na última aula. A ideia, então, é gravar um vídeo explicando, e resolvendo algumas questões sobre dermatoses, os riscos biológicos, saúde mental e as pneumoconioses, tá? Eu fiz uma seleção aqui de algumas perguntas, as que mais apareceram e as que eu achei pertinente também poder compartilhar com vocês. Não só para essa atividade avaliativa, mas que são questões que vocês podem depois estar levando para a vida de vocês, o trabalho. Então, a primeira questão, ela está relacionada às dermatoses. E o que apareceu muito, pessoal, foi qual a diferença entre dermatite e dermatose? Então, dermatose, pessoal, nós podemos ter 2 tipos, tá? Ou a dermatose em si, que ela vai ser os tipos de erupções que vão acontecer na pele, aquela vermelhidão, aquelas pintinhas, tanto que pode aparecer com secreção, o pus, ou sem ele, tá? Então, a maioria das fotos que a gente viu, que eu mostrei pra vocês na aula passada, em contato, com o cimento, em contato com os óleos, com as graxas e outros tipos de materiais irritantes, é esse tipo de dermatose que ele vai causar. Tá? E aí, como é que a gente vai saber se ela tem relação ou não com o trabalho? Justamente olhando se isso apareceu em contato com algum material que eu utilizo no ambiente de trabalho. Se isso se confirmar, ela é considerada uma dermatose ocupacional. Caso contrário, eu posso estar com uma dermatose, em casa, de repente com algum tipo de produto que eu vou estar utilizando e que não será caracterizado, então, como uma dermatose ocupacional, tá? Então, só para deixar claro para vocês, sempre que for uma alteração na pele, ela vai ser uma dermatose, tá? Na maioria dos casos, ela vai ser uma dermatose sim, onde vai estar causando a coceira, o eritema, aquela vermelhidão, tá? E se ela apresentar, então, se ela apresentar relação com o meu trabalho, ela vai ser caracterizada, então, como uma dermatose ocupacional. Quando que ela vai ser dermatite? Ela vai ser dermatite quando ela tiver uma reação inflamatória, tá? E aí, como reação inflamatória, pessoal, nós temos já alguns exemplos. Nós temos a dermatite de contato, a dermatite seborreica, tá? Que é aquela que apresenta como se tivesse caspa na região do couro cabeludo, tá? Então, ela pode estar caindo, essas pequenas casquinhas que se formam, elas entram em contato com a pele e, além do couro cabeludo, elas podem também apresentar algum tipo de lesão nessa região aqui dos olhos, região próxima ao nariz e também a região da boca. Tem também a atópica, tá? A esfoliativa, dependendo qual é o material que tu utiliza para fazer uma higiene da tua pele, ela também pode estar apresentando algum tipo de lesão, tá? A atópica, normalmente ela se desenvolve nas mesmas regiões da seborreica e ela ela aparece muitas vezes no frio, Nas regiões mais frias, a população ela também tem maior condição de estar desenvolvendo essa dermatite atópica. E aí ela tem também como característica a escamação, o prurido, ela fica com uma região mais avermelhada. Então isso vai caracterizar uma dermatite. Caso vocês tenham interesse, tá? Vocês podem estar procurando também esse conteúdo, via internet, para explicar um pouquinho melhor também sobre quais seriam os tipos, e as reações que uma dermatite ela pode estar causando para vocês, tá? Então, resumindo, pessoal, a dermatose, ela vai ter de 2 tipos, tá? É a dermatose que vai causar todas aquelas lesões de pele que a gente viu nos slides. E a gente vai saber que ela é de caráter ocupacional quando ela tiver relação com o meu trabalho, tá? Por exemplo, se eu estou em casa, utilizei algum produto, tive uma reação alérgica na minha pele, isso não vai ser caracterizado como doença ocupacional, tá? Como dermatose ocupacional. Somente quando estiver em contato direto com o trabalho. Aí sim eu tenho. Questão número 2. Diferença entre queimadura de 1º, 2º e 3º grau. Queimadura de 1º grau, ela vai ser, então, só na camada bem superficial, então, da epiderme, que é a camada mais externa que a gente tem da nossa pele. Normalmente, ela dá muita dor, a dor, então, ela é de grande intensidade, e ela causa aquela parte vermelha, no local, e também algum tipo de edema, que é o inchaço naquela região onde teve o contato. A pessoa precisa fazer uso, então, de medicação. Essa queimadura, ela pode levar de 3 até 7 dias para estar curando, então.
E o que a gente pode fazer de cuidado imediato é, no momento da queimadura, colocar ela em água corrente, água, né, gelada, da torneira, enfim, para conseguir deixar a pele local um pouco mais resfriado. Quando tiver queimaduras de segundo grau, pessoal, a queimadura ela já vai acometer a primeira camada e a segunda camada da pele. Já vai ser uma queimadura bem mais agressiva, tá? Tanto que ela pode ter o surgimento de bolhas no local da queimadura. Então, ela exige cuidados e diretamente procura médica, tá? Então, tem que procurar auxílio médico, tem que ir no hospital. E lá no hospital eles vão estar fazendo uso, então, tanto a limpeza quanto a utilização do recurso, da medicação, da cobertura mais indicada. Nos casos de terceiro grau, a queimadura normalmente ela vai, além de todos dessas camadas da pele, ela ainda pode estar acometendo a parte muscular, óssea, né, tendão. Então, assim, quando tem ruptura nervosa, a pessoa não sente tanta dor, como é nos casos dos choques elétricos, né, onde a queimadura ela vai ser muito mais intensa, muito mais forte. Nesses casos, pessoal, também, né, tentar já levar direto para uma ajuda médica. Por questões de cuidados, pessoal, o que a gente pode estar fazendo, né? Aconteceu o tipo da queimadura, se é uma queimadura de primeiro, segundo grau, envolveu mão, dedos, sempre procurar deixar o local limpo, tá? A ideia, assim, não é vocês pegarem e tentar esfregar, né? Tirar alguma coisa que tem em cima, mas não botar essa mão que já tá, né? Eu boto o exemplo da mão, mas independente do local que for exposto, tentar manter ela em local limpo, tá? Sem colocar talvez algum pano sujo, alguma coisa para proteger em cima que seja contaminada. Tenta, se for levar para um hospital, envolver talvez com algum material que não vai estar aderindo em cima, tá? Ao menos para não deixar essa região tão exposta à sujidade, a algum risco de contaminação. Se a pessoa estiver utilizando anéis, procura retirar sempre o anel, porque também aconteceu o choque, a ideia é que depois, então, possa vir o inchaço e esse anel ele pode ficar, então, obstruído, trancando até mesmo a passagem da corrente sanguínea, tá? Se vocês tiverem condições de molhar o local, tá? Pra tentar resfriar, colocar algum pano em cima também que não vai estar aderindo, né? Molhado. Só cuidado para não deixar muito tempo esse material ou não colocar o gelo direto, porque o gelo também ele pode causar tipo de queimadura. E nesse caso, como a pele ela já tá fragilizada, o risco de ter uma complicação ela se torna ainda maior, tá? Isso das queimaduras, então, pessoal. Em relação a outra pergunta que apareceu aqui, a alergia não precisa ser necessariamente causada pelo trabalho. No entanto, existem fatores que podem agravá-las. Quais seriam estes fatores? Como classificamos a relação da alergia com o trabalho? Quais são os materiais hoje que a gente vai ter que podem desenvolver maior, né, chances de alergia? Aditivos de borracha, o níquel, o cimento, alguns tipos de resinas, né? E a gente vai ter também alguns tipos de químicos, de irritantes que podem estar causando algum tipo de lesão também, como cimentos, detergentes, óleo de corte. Então, todos eles podem causar ou algum tipo de reação alérgica ou irritativa, tá? E lembrando, pessoal, mesmo que for irritativa, mesmo que for alérgica, elas são dermatoses, tá? O contexto geral é identificado como dermatoses, tá? Ele só vai se caracterizar conforme o tipo de lesão que vai estar aparecendo ali. Um trabalhador exposto a radiação e calor e acaba apresentando queimaduras de terceiro grau. Como devemos tratar este funcionário? Da mesma conduta que eu já abordei antes, tá? Então, procurar sempre manter o local mais protegido. Se tiver alguma roupa em cima em contato direto, que talvez no momento que vai secar, a gente vai precisar tirar, vai talvez aumentar a lesão naquele local, já procurar tirar logo, tá? Sempre cuidando, sempre fazendo uma retirada delicada, porque conforme vocês tirarem, se for de modo muito agressivo, vocês podem estar lesionando ainda mais o local ali da queimadura. Então, também precisa se ter esse cuidado. Qual procedimento de emergência deve ser seguido em caso de queimadura por eletricidade? Também contempla, tá? Tudo isso que eu falei. O que vocês podem estar utilizando, que talvez não vai estar influenciando tanto no local e aderindo, são compressas úmidas, tá? E lembrando, a mesma coisa, independente se for adulto ou se for criança, o cuidado em estar removendo esses materiais, tentar colocar algum material, então, que esteja úmido em cima para tentar amenizar também um pouquinho a dor.
e envolver a criança e levar então para um atendimento médico, que lá ele vai poder fazer a conduta correta então dos procedimentos. Novos métodos de recuperação da pele após queimadura e cortes com produtos químicos. Sempre dependendo qual é o tipo de exposição e como é que vai estar essa lesão. Quem vai poder determinar isso sempre vai ser o médico. Então, vocês vão ter que levar esse profissional para o hospital e lá o médico vai passar a conduta. Diversos produtos a gente tem, tá? Isso, se vocês forem pesquisar, tem desde pomadas, óleos, algumas outras camadas, sulfas, só que sempre dependendo qual é o tipo de exposição e da gravidade, isso quem vai poder determinar vai ser o médico, tá? Então, sempre procurar esse contato dele. Outra questão, dermatite de contato irritativa pode causar quais sintomas? Os sintomas eles vão ser então ou erupção cutânea, o inchaço, a coceira, rachaduras, manchas vermelhas na pele, tá? Algumas situações elas também podem causar as bolhas, tá? E reações mais graves na pele, mas isso dependendo também de como vai estar, qual é o tipo de irritação, né, do material que vai estar em contato. Uma alergia de pele pode causar choque anafilático? Então, pessoal, normalmente nos casos de alergia, se for contato de algum material com a pele, a alergia, a coceira, ela é um dos sintomas, tá? Que pode dar. O que seria o choque anafilático? O choque anafilático é um grau de alergia extrema que o organismo ele reage e que nesses casos vai ter o edema de glote, a pessoa ela não vai conseguir, não vai ter a passagem do ar, a pessoa não vai conseguir respirar. Tá? Então, assim, observou que está começando, né, a desenvolver algum tipo de coceira, prurido, falta de ar, ou se já sabe que tem algum tipo de alergia, cuidado, então, né, procurar identificar quais são esses materiais, ou mesmo alimentos, picada de insetos, que podem estar desenvolvendo, e a partir disso, então, já procurar auxílio médico também. Como devemos calcular a porcentagem de queimaduras? Esse aí, pessoal, eu coloquei uma foto para vocês, né, junto com o material das atividades, e lá tem bem explicadinho, tá? Mas de que forma a gente calcula, então? Cada parte do nosso corpo, ela possui uma porcentagem. Por exemplo, na cabeça, a parte da frente, ela vai ser considerada 4,5%, e a parte de trás, mais 4,5%, tá? O nosso tronco, tá? Toda a parte aqui da cavidade torácica, abdominal, ela corresponde, então, a 18% frente, tá? E mais 18% região dorsal das costas. Os braços, a mesma coisa, tá? Toda a composição dele vai ser de 9% do braço, sendo 4,5% frente e 4,5% atrás. As pernas também, tá? Só que daí vai ser 9 na frente e 9 atrás, contabilizando, então, 18% nos casos de queimadura. A genitália, ela corresponde a 1%, tá? Então, se a gente for fazer o cálculo, ele vai dar o 100%. Então, quando vocês ouvirem nas notícias, o fulano de tal teve 50% do corpo queimado, eles não costumam identificar, nas reportagens, enfim, qual foi essa região queimada. Mas se vocês tiverem uma ideia de que, né, 100%, ele teve metade do corpo, então, que foi queimado, tá? Daí tem que identificar quais são essas regiões. Mas é assim que a gente identifica. Eu vou colocar de novo novamente essa foto para vocês estarem identificando, mas é dessa forma que hoje é feita essa análise. Dependendo qual foi a região, ele teve queimadura de toda a cabeça, de todo um braço, soma-se então a cabeça, né, os 9%, e mais então os 9% do braço, e ali a gente já vai ter então a porcentagem dessa queimadura que esse paciente teve. Como diferenciar dermatose ocupacional de não ocupacional é aquilo que eu falei. Se tiver relação, então, com o trabalho, ela vai ser caracterizada como dermatose ocupacional. Se não tiver nenhum tipo de relação, ela é uma dermatose normal, tá? De uso comum. E é isso aí, pessoal. Então, essas foram as perguntas que mais apareceram de conteúdo de dermatoses, tá? Olhando ali os conteúdos que vieram, as perguntas, algumas estavam muito semelhantes. Então, depois também, a ideia tá dando retorno para vocês individual, daquilo que não foi contemplado aqui nas questões, mas eu espero que tenha ajudado, tá? Ao menos algumas das informações, assim, que mais foram citadas, até para vocês entenderem um pouquinho melhor do conteúdo trabalhado, tá? Agradeço a atenção e espero que tenha ajudado um pouquinho mais para clarear, então, todas essas informações, tá? Abraço e até o próximo vídeo.